inicialmente. Estou aqui acompanhado do secretário executivo Jorge Santoro, do Leonardo Ribeiro, que é secretário nacional de Transporte Ferroviário, da Viviane S., que é a secretária nacional de Transporte Rodoviário, do diretor-geral do DENIT, doutor Fabrício Galvão, e do diretor-geral da NTT, Rafael Vitali. A Infra SA não está aqui presente, mas os presentes já a representam também. Então eu queria agradecer à imprensa e passar a fazer a apresentação. Pode passar o próximo slide, por favor. Acho que se subir esse monitor facilita para as pessoas acompanharem mais de perto. Não sei se atrapalha a filmagem lá, mas... Pode distribuir para a gente também, impresso, a gente acompanha no... É que impresso vai demorar um pouco para a gente... Ah, você já tem impresso agora? Ah, você já tem? Então distribua. Aí depois a gente pode eventualmente baixar aqui o computador. É o novo PAC aí do Ministério dos Transportes. A gente vai fazer um investimento nos 4 anos da ordem de 280 bilhões de reais. É um investimento bastante robusto, né? Principalmente retirando as estatais. O Ministério dos Transportes tem o maior volume de investimentos da carteira de investimentos do novo PAC. Dos quais 185 bilhões de reais serão investimentos em transporte rodoviário, tanto investimentos públicos quanto privados, e sendo 73 bilhões em investimentos públicos e 112 bilhões em investimentos privados no transporte rodoviário. No transporte ferroviário, nesse momento, mas com perspectiva de ampliação, nós temos 94 bilhões para investimento em transporte ferroviário, sendo 6 bilhões em recursos públicos e 88 bilhões em recursos privados. A gente acredita que, em breve, ampliaremos esses recursos para ferrovias. O PAC é um programa dinâmico, como foi dito na própria apresentação. Pode receber novos investimentos ou pode, inclusive, um ou outro empreendimento aqui sair da própria carteira em virtude de alguma dificuldade. Os nossos objetivos gerais aqui no Ministério dos Transportes de maneira geral, ampliar os investimentos no país, estimular os investimentos privados, fomentar a integração do investimento público com o investimento privado, expandir a qualificação da infraestrutura para a competitividade e o crescimento do país com responsabilidade fiscal, promover o desenvolvimento inclusivo, social, regional e a nossa integração com os nossos países vizinhos também, integrar o investimento em infraestrutura aos processos da neoindustrialização e da transição ecológica, como foi apresentado lá no PAC, ampliar o acesso da população aos serviços públicos de qualidade e fomentar a geração de emprego e a geração de renda. É o novo PAC. Em ferrovias nós vamos investir 94 bilhões de reais, dos quais 55 serão de 23 até 26 e 39 pós-26. Obras ferroviárias são obras mais longas no seu investimento, tá? E eu queria passar para a última página, pedindo desculpa pelo tempo, mas me colocando à disposição de vocês, tendo a certeza absoluta que essa conversa é muito importante. Não vai dar para todo mundo capturar tudo de uma vez só, mas a gente vai gradualmente capturando as coisas e conhecendo os investimentos. Aí no novo PAC Ferrovias nós temos investimentos, concessões existentes e novas na Ferrovia Norte-Sul, na Malha Central, na extensão da Malha Norte, na Malha Oeste, na Malha Sul, a Estrada de Ferro Carajás, a Ferrovia Transnordestina, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, a Malha Centro-Leste, a Estrada de Ferro Vitória-Minas, a Malha Sudoeste, trem de passageiros intercidades São Paulo-Campinas. Essa é também uma obra muito importante, está inserida no PAC. É uma obra que conta com o apoio do governo federal, que está cedendo boa parte dos terrenos onde a rodovia vai passar na faixa de domínio, a ferrovia de passageiro intercidades de São Paulo a Campinas vai passar na faixa de domínio da MRS,
que é uma faixa de domínio do governo federal. O governo federal está cedendo o uso da faixa de domínio ao Estado de São Paulo para fazer uma licitação. Tem um custo de 2 bilhões. Tá segregando Tem um com o custo carro. de 2 bilhões. Tem um custo de 2 bilhões essa segregação de malha que o governo federal está bancando. O governo do Estado de São Paulo vai fazer a licitação e também pediu a inclusão no PAC porque vai solicitar apoio e financiamento do BNDES. Então essa é uma obra também bastante relevante de passageiros. Tem a malha paulista, tem a ferrovia Tereza Cristina. E construção e adequação de obras públicas, a gente tem também o trecho lá de Salgueira Suape, que é novo porque ele tinha sido retirado da concessão no governo passado, foi inserido no PAC agora. A construção da FIOL 2, que está em andamento, a construção da FICO 1, a adequação da linha férrea de Juiz de Fora, que está em andamento, a adequação da linha férrea de Barra Mansa, que está em andamento, a Ferrogrão, que é um dos estudos, foi mantido pelo Supremo Tribunal Federal e nós teremos um prazo para atualizar os estudos de 6 meses e aí verificarmos nesse período também como será a adequação para a sustentabilidade ambiental da Ferrogrão, a Malha Oeste, a Malha Sul, a Rio Vitória, que é a Estrada de Ferro 118, e a Ferrovia Norte-Sul. Então era isso que eu queria colocar e me colocar inteiramente à disposição dos jornalistas para as perguntas, tanto eu quanto os secretários nacionais, quanto aqui o diretor-geral da NTT, o diretor-geral do DENIT e o diretor-presidente da Infra-SA. Muito obrigado pela presença e acho que volto aqui para a assessoria de imprensa para a condução aí da coletiva. Não, gente, o microfone não funciona. Não. Seguinte, a gente vai abrir para as perguntas agora. E a gente pede para vocês falarem o veículo e o nome, tá? Começando por ordem de prioridade, a gente tem o Luiz Araújo do Estadão. A prioridade foi com base em quê mesmo? Então não é prioridade, é com base na lista de chegada, porque senão a prioridade parece que é a minha preferência. Tá certo, eu cheguei Preferência cedo na aqui. imprensa não é coisa fácil, não. Eu prefiro o Botafogo. Ministro, o senhor destacou o dinamismo do programa, e aí eu queria entender em que nível que a gente pode esperar avanços a partir do plano específico para ferrovias que os senhores estão planejando. Vai haver, vocês projetam um aumento do volume de investimentos a partir desse plano e em que medida que deve ser esse aumento? Sobre a Ferrogrão, expectativa de decisão aí do STF, eu queria que o senhor ampliasse qual que é a avaliação do Ministério hoje sobre a Ferrogrão, se tem potencial para a gente ver um avanço aí nos próximos 3 anos, ainda dentro da atual gestão. Por último, especificamente sobre a ausência da BR-319 no PAC, imagino que outros colegas vão perguntar, mas eu queria perguntar especificamente sobre se, diante das dificuldades, o presidente falou que ainda mantém a avaliação, mas se diante das dificuldades vocês já não avaliam como um plano B ampliar os investimentos em outros modais, se esses outros modais não seriam mais rápidos, se há potencial de agilizar a partir de outros modais, aí, como as hidrovias. É isso. Não, a BR-319 ela tá elencada no PAC, só que o início da sua obra está submetido a esse grupo técnico ao qual eu me referi, que vai aferir a sustentabilidade ambiental para aquela rodovia que corta praticamente o coração da Amazônia e precisa garantir a preservação. Essa é a determinação do presidente. E a gente acha aqui do Ministério dos Transportes que não há uma incongruência insanável. A gente acha que dá para fazer a rodovia e manter. Inclusive, a gente vai apresentar, quando esse grupo estiver formado, um modelo inovador que visa uma gestão privada da ferrovia e uso de recursos do Fundo Amazônia para nós termos uso dos recursos do Fundo Amazonas para que nós tenhamos uma gestão dessa rodovia modelo para o planeta. A rodovia mais sustentável e mais verde do planeta. Nós aqui do Ministério da Infraestrutura achamos que é importante que a gente crie as condições para conectar Manaus, a capital do Amazonas,
ao Sistema Nacional de Transporte Rodoviário. Manaus é a única capital brasileira que não tem acesso por rodovia pavimentada. Então, a gente acredita que dá para fazer isso e dá para preservar a Amazônia. Mas essa será uma discussão dentro do governo. Tem visões e visões, e a gente vai verificar qual será a definição logo ali adiante. Outras perguntas? Ferrogrão, a gente tem 6 meses para atualizar os estudos, e a ideia, com a atualização dos estudos em sendo viável, a gente inseri-la no nosso novo plano para o desenvolvimento ferroviário, que vai ser uma ampliação desse escopo do PAC. A gente está ultimando alguns entendimentos para ampliar os investimentos aqui. Isso depende de uma avaliação de ativos do próprio Ministério para que a gente fortaleça os investimentos ferroviários. A outra pergunta que vai ser fortalecido, sim, decisivamente. A nossa expectativa é que nós tenhamos o maior ciclo de investimentos ferroviários nesse período recente no país, do século XXI pelo menos, né? Porque o Brasil investiu muito em ferrovias no início, na metade inicial do século anterior, e também no Império. Porque o transporte ferroviário ele era o único, não havia automóveis ainda. Então ele concorria com o cidadão que andava a pé e com os transportes puxados por animal. E o trem foi o primeiro, ele veio antes do carro. Quando o carro e o caminhão chegaram, eles retiraram a competitividade daquele transporte que transportava pessoas e carga a cerca de 15 a 20 km por hora. E passaram a transportar a 80 km por hora. Então, isso tirou a competitividade daquelas ferrovias. Essas novas ferrovias, a média da velocidade delas é 80 km por hora. Então, ela concorre com o caminhão, garante mais competitividade internacional para o país e reduz custo. Mas precisa de um novo investimento. São ferrovias bem diferentes daquelas que existiam antes. Então, esse ciclo, nós esperamos, não é isso, Leonardo, George, que seja o ciclo de maior investimento ferroviário da história recente do país. Com um bom planejamento. Com um bom planejamento. E esse é o desejo do presidente. Nós vamos anunciar em breve um adendo a essas obras do PAC, se todo esse planejamento Com banco de projetos. der certo. Com banco de projetos. Fizemos uma aprovação rara no CONFAS recentemente, que tiramos o ICMS para obras ferroviárias. O CONFAS é igual o Conselho da ONU para casos de guerra. Você só consegue aprovar alguma coisa com unanimidade. Então, todos os estados brasileiros, a partir da demonstração do governo, da disposição de investir em ferrovias, toparam retirar ICMS de obras ferroviárias, o que vai ser também muito importante. Isso vai reduzir o custo das obras em cerca de 15%. E dos ativos também, do material rodante todo também. Todo o material rodante, as obras e o material rodante, que também é bastante caro.